necessidade da disciplina na igreja. Então, os irmãos vão perceber qual a necessidade da disciplina na igreja no primeiro ponto da nossa lição. O segundo objetivo é destacar que a disciplina tem como propósito preservar a honra cristã e repelir a prática do pecado. Então, nós vamos ver isso no segundo ponto. E terceiro e último objetivo, apresentar as diferentes formas de disciplina elencadas na Bíblia. Então, lembrando sempre, meus irmãos, que nós estamos tratando aqui por um viés bíblico. Doutrina bíblica. Doutrinas bíblicas são fundamentos, verdades que nós extraímos da Bíblia Sagrada. Por isso, doutrina não é algo que mude com o tempo, não muda de geração para geração. Doutrina está estabelecida, firmada pela palavra. Assim como a palavra não passará, a doutrina permanece ao longo do tempo. Então, hoje nós estamos aqui, mas anos e anos atrás a doutrina já estava estabelecida, e é por isso que a gente persevera ou permanece na doutrina bíblica. Irmãos, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo de número 12. Tem aí o texto bíblico, o recorte da leitura bíblica em classe, mas vamos a uma introdução olhando para esse texto, e eu gostaria que nós fizéssemos uma leitura observando alguns pontos e destacando alguns pontos do texto, porque é importante para a nossa lição. A primeira coisa que eu gostaria de destacar aos irmãos, que quando a gente trata de disciplina na igreja, nós estamos tratando de uma relação divina para com o seu povo. Então, é Deus se relacionando conosco. E esta relação, ela pode ser exemplificada pela relação de paternidade. Então, os irmãos aqui que são pais, as mães também que observam isso, nós temos os filhos que se submetem à obediência e também à correção dos pais. Então, a paternidade nos mostra que o pai que ama o seu filho, ele cuida, ele zela, ele dá a condição para que seu filho se alimente, se abrigue, se vista, mas, sobretudo, também o pai faz parte da paternidade, ele corrige o filho, ele traz o filho para o caminho em que ele deve andar. Então, o pai, ele tem a disciplina em suas mãos para fazer com que os seus filhos andem em ordem. E esta relação, por que exemplifica a disciplina na igreja? Porque a relação divina de Deus para com o seu povo é também de um pai que ama e que não só ama, mas que, por amar, ele corrige também o seu filho. Então, a gente precisa entender que, antes de qualquer coisa, a disciplina por parte de Deus não é algo que Deus quer nos prejudicar com isso. Muito pelo contrário, é pelo amor dele, a disciplina que ele nos traz, a correção, a repreensão que ele nos traz, nos mostra o seu amor, porque Deus corrige quem ele ama. É o que nós vamos ver no texto da carta aos Hebreus, capítulo de número 12, que nós vamos ler agora. Então, primeiro ponto desta introdução para a gente entender, a exemplificação da disciplina na igreja, ou da relação de Deus para com o seu povo, é a relação de paternidade, onde um pai que tem todas as suas responsabilidades para com seu filho, uma delas é a correção, a disciplina, aonde por amor o pai também corrige o seu filho. Então, capítulo 12 da carta aos Hebreus, versículo 4 em diante, pedir a algum dos obreiros, se puderem, fazer a leitura, e nós vamos comentando. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado? E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele for repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama
e açoita a qualquer que recebe por filho. Só até aqui, Diácono Kennedy, para a gente comentar algo aqui. Então, meus irmãos, vamos lá. Do versículo 4 ao versículo 5, nós estamos vendo algumas importantes questões que o autor dos Hebreus, da carta aos Hebreus, ele vai dizer. Então, no versículo 5, a gente percebe: e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Qual é a exortação? Versículo 5 continua: filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige quem? O Senhor corrige quem? O ama. Vamos lá, irmãos, vocês estão acordados, vocês estão comigo? Glória a Deus e aleluia. O Senhor corrige quem? Quem ama. E açoita a qualquer que recebe por? Então, a gente percebe que o escritor aos Hebreus, ele está dizendo: olha, a exortação que nós ouvimos da parte do Senhor é esta: filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmais quando por ele fores repreendidos, porque o Senhor, ele corrige a quem ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Então, quando nós passamos a ser filhos de Deus, e por que eu digo passamos? Porque a gente precisa lembrar da perspectiva humana que outrora nós tínhamos, que era rumo à condenação eterna pelo pecado, e a qual hoje nós temos, que é o direito de sermos chamados filhos de Deus, como diz o João em seu evangelho. Então a gente precisa entender que, lá no Gênesis, nós temos a criatura de Deus no jardim, que pela tentação peca, ou seja, há a queda ali, e há uma ruptura, onde o ser humano, criatura de Deus, rompe com o seu Criador. Então agora está estabelecida pelo pecado uma barreira, onde a criatura não tem mais acesso ao Criador pelo pecado. Nós agora estamos vivendo em trevas, rumo a uma condenação eterna, e não há jeito para nós, porque nós não temos como reparar isso, nós não temos como voltar. Não há como nos justificarmos. Só que o Deus Criador, ele faz um plano, ele traça um plano para trazer esta criatura de volta. Qual é o plano? Enviar o seu Filho unigênito. João capítulo 3, versículo 16, todos nós conhecemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus traçou este plano, e o texto bíblico diz que antes da fundação do mundo, o Cordeiro já estava preparado para que nós pudéssemos retornar, sermos justificados diante de Deus, ou seja, não haverá mais agora culpa em nós, a partir do sacrifício de Cristo, e por isso o apóstolo Paulo diz: olha, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Então a gente precisa entender que nós não podíamos, mas Cristo fez isso por nós e nos trouxe de volta. Então, a partir deste plano de sacrifício de Jesus, onde ele paga o preço por nós e assume a nossa culpa, mesmo sem ter pecado, ele nos justifica e nos traz à luz. É por isso que o apóstolo Pedro, em sua carta, ele diz: olha, nós vivíamos em trevas, mas agora vivemos em sua maravilhosa luz, porque Cristo nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, agora nós vivemos uma nova vida. É por isso que o apóstolo Paulo, ele diz em uma das suas cartas, dizendo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. E a partir desta conversão, dessa transformação que nós temos, agora nós temos uma nova vida. Diante de Deus, a criatura está agora justificada. E aí a gente ganha um direito. João diz isto em seu evangelho, no primeiro capítulo, João capítulo 1, versículo 12, dizendo assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, ou o direito, de serem filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Então, a partir daí, nós temos um direito, o poder de dizer que somos filhos de Deus. É por isso, meus irmãos, que a gente precisa entender que quando a gente diz
a expressão dizendo, eu sou filho de Deus, é porque realmente somos. A palavra está dizendo que nós temos o poder e o direito de sermos chamados filhos de Deus, ou sermos feitos filhos de Deus. Mas a gente precisa entender que isto aqui é para quem crê no nome do Senhor e se converte a Ele. Então, aqueles que ainda não se converteram, como o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo 18, que aqueles que vão perecendo por ainda não receberem a palavra, ou não se converterem à palavra, estes não podem ser chamados filhos de Deus, porque eles não têm parte com o Senhor ainda. Ou seja, se amanhã eles se converterem, eles terão esse direito. É por isso que a gente pode dizer que todo ser humano é criatura de Deus, mas filho de Deus só tem esse direito e poder aqueles que creem em seu nome e que têm parte com ele. Então isso aqui é o que o texto bíblico está nos dizendo. Então nós somos filhos de Deus, fomos feitos filhos de Deus por participarmos da transformação ou da conversão a Cristo. Então o apóstolo João está dizendo que nós temos o direito e o poder de sermos feitos filhos de Deus. Então, quando a gente olha o texto da carta aos Hebreus, capítulo de número 12, é justamente disso que o escritor aos Hebreus está dizendo, que nós somos feitos filhos dele, mas que participamos também daquilo que o Senhor nos traz por correção. Então, o filho de Deus, ele não vai desprezar a correção do Senhor, que é o que o versículo 5 está dizendo, filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmais quando por ele fores repreendido. Então o filho que é filho, ele aceita a repreensão, ele aceita a disciplina do Senhor, porque ele é filho de Deus. Então o filho de Deus tem parte com o Senhor. A gente não recebe só o benefício da paternidade de Deus, só as bênçãos. Não é só isso que nós recebemos. Nós precisamos entender que nós temos o dever de participarmos desta paternidade também no momento da correção. Então, o Filho de Deus não despreza a correção do Senhor. E aí, o escritor ele vai continuar dizendo isso, versículo 7, Diácono Kennedy, e a gente vai entendendo. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrige? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Nós nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos, porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Então, meus irmãos, versículo 7, como nós estamos dizendo, o filho não despreza a correção do pai ou do Senhor. E aí o versículo 7 nos diz isso quando diz, olha, se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Então a gente precisa suportar a correção. A gente não pode desprezar. E aí o versículo continua, porque que filho há a quem o pai não corrige? Versículo 8, mas se estáis sem disciplina, e olha que interessante que o escritor aos Hebreus coloca, dizendo, do qual todos são feitos participantes, ou seja, a disciplina, a correção do pai, não é só para alguns, é para todos. Todos nós somos participantes da disciplina do Senhor. Não há um que se restringe a isso ou que esteja isento a isso. Todos nós somos participantes. E aí ele continua, sois então bastardos e não filhos. Se nós estamos sem disciplina, ora, os filhos todos são participantes da disciplina, da correção. Se nós estamos sem, então não somos filhos, somos bastardos.
Então perceba que a relação que nós temos com o Senhor, ela precisa ser de aonde, quando o Senhor nos corrige, por ser este Pai que ama, nós precisamos suportar a correção, aceitar a correção, não desprezar a correção. Porque se fizermos assim, então, nós não somos filhos, somos bastardos. Então a gente precisa entender que a paternidade de Deus para nós é como um pai que corrige o seu filho. Então, que pai que não vai corrigir o seu filho? Agora, qual filho que será um filho rebelde? Então, a nossa postura diante do Senhor é de duas, uma só. Ou de filhos obedientes, ou de filhos rebeldes. Só que sendo filhos rebeldes, seremos não filhos, mas seremos bastardos. Perceba que eu não estou dizendo nada que vai além do texto. É o texto que está nos dizendo isso. Então eu preciso hoje, e se a gente for aplicar para a nossa vida, como somos corpo de Cristo, cada um que estamos aqui, membros deste corpo, perceber e refletir sobre nós, usando aqui a expressão do apóstolo Paulo em uma de suas cartas, examinar cada um a nós mesmos, percebendo, será que eu sou um bastardo ou será que eu sou filho de Deus? Será que eu estou me comportando como um filho legítimo ou será que eu estou me comportando como um filho bastardo diante do Senhor? Então, que examinemos, pois, cada um a nós mesmos e que saiamos daqui com esta reflexão. É claro que ainda estamos só na introdução, mas é importante porque cada um de nós, meus irmãos, fazemos parte deste corpo. Somos todos participantes da dádiva, do direito de sermos feitos filhos de Deus. Só que a gente precisa avaliar a nossa postura, a nossa conduta, a nossa disciplina diante do Senhor, porque isto é importante e é por isso que nós estamos estudando isso na lição de número 8. Versículo 9. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Então perceba a reflexão que o escritor aos Hebreus está colocando aqui. Ele está dizendo, olha, nós tivemos pais segundo a carne. O que isso quer dizer? Os pais terrenos, os pais da nossa vida terrena. Nós tivemos estes pais e os reverenciamos, ou seja, tivemos uma relação com os nossos pais, é claro que há filhos rebeldes, mas que de obediência. Mas muito mais então o Pai Celestial. Por que é que nós obedecemos ao Pai terreno, mas não obedecemos ao Pai Celestial? Então esta reflexão que o escritor aos Hebreus está fazendo aqui. Versículo 10. Porque aqueles que na verdade por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para o nosso proveito, para sermos participantes de sua santidade. Então perceba o que o escritor está dizendo, porque ele diz que os pais da carne, os pais terrenos, eles nos corrigiram por um pouco de tempo. Mas a expressão do escritor, quando ele diz, como bem lhes parecia, isto quer dizer, olha, pode ser que o pai terreno corrigiu de forma errada. Foi por um caminho errado, porque o pai terreno é errôneo, é pecador, ele pode errar. Só que aí, em contraste com isso, ele fala do Pai Celestial. Então, o Pai terreno nos corrigiram como bem lhes parecia, mas o Pai Celestial, para o nosso proveito, fez isso. Agora não de forma errada, mas de forma perfeita. E aí ele continua dizendo, para sermos participantes de sua santidade. Então perceba que o escritor aos Hebreus está nos dizendo aqui, porque pode ser, meus irmãos, quando a gente lê o texto sobre os pais terrenos, e é claro que a gente tem diversas circunstâncias e particularidades de cada família, pode ser que um filho não foi criado pelo seu pai, que o pai partiu em Cristo, que faleceu, ou por diversas circunstâncias, e aí a gente pode ter o questionamento dizendo, olha, mas e este que não teve a instrução do seu pai, ou o pai não viveu uma vida correta diante do Senhor, e aí o escritor aos Hebreus, ele está colocando esta verdade para dizer, olha, eles nos corrigiram como bem lhes parecia. Pode ser que não foi uma correção correta,
Pode ser que não foi uma instrução correta. Pode ser que o caminho que o pai levou a este filho não foi um caminho direito diante do Senhor. Mas agora nós temos um Pai celestial que, para o nosso proveito, de forma perfeita, nos corrige. E isto para que nós pudéssemos fazer parte de sua santidade. E aí a gente vai adiantar aqui um assunto que é do primeiro ponto, no primeiro subponto, que é Deus sendo um Deus santo e a santidade como um atributo divino, e este atributo é um atributo que ele compartilha conosco. Então a igreja do Senhor é santa também, porque o Senhor da igreja é santo. Então é por isso que nós precisamos fazer parte da disciplina do Senhor, dentro desta correção, e sermos filhos legítimos e não bastardos, para que nós possamos fazer parte da santidade do Senhor, ou refletir esta santidade por onde a igreja do Senhor andar. Versículo 11: e na verdade toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Então, aqui é uma verdade que o escritor aos Hebreus coloca, dizendo, olha, de primeiro momento, a correção, nenhuma correção, parece de alegria. Nenhuma correção parece boa. Quando o pai está corrigindo o filho, os irmãos aqui, por certo que são pais, aí, principalmente dos pequeninos, quando se corrige o filho não sai pulando de alegria, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Vai gritar, vai espernear, se joga no chão, e vai, e corre, e grita. Não é de alegria. Mas o escritor aos Hebreus coloca isso aqui para nós, para exemplificar, dizendo, olha, a correção do Senhor de primeiro momento não parece de gozo, não parece de alegria, mas sim de tristeza. É a verdade. Ninguém quer ser corrigido. Ninguém quer ser chamado a atenção. Isso não é bom. Claro que ninguém vai gostar. Só que de primeiro momento não é de alegria, mas produz um fruto de justiça e pacífico. Então, do primeiro momento, a correção não é algo positivo, mas no processo de disciplina, ela vai produzir um fruto de excelência, um fruto pacífico, um fruto de justiça. Então, no primeiro momento é ruim, mas após isto, quando o filho se tornar em obediência ao pai, isto vai ser de bom proveito. Então, a gente precisa entender que é um processo a ser tratado, é um tratamento, a correção é um tratamento. E este tratamento, ao final dele, será de grande proveito, será de alegria e não de tristeza. Diácono. Pode ser a igreja. O salmista, lá no Salmo 119, no verso 67, falando em disciplina, ele relata que antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Então ele, depois de ser afligido, ele percebeu que ele precisava guardar a palavra. E logo no verso 71 ele diz, foi bom ter-me sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Então, ali a gente entende que a correção fez com que ele observasse a palavra e percebesse que foi bom ele ter se afligido, senão ele continuaria no erro. Então, muitas das vezes Deus nos corrige exatamente para nos colocar no rumo certo. Você está indo para outro caminho e Deus vem e te corrige, E eu estava até, acho que essa semana, falando com a minha esposa, que muitas das vezes você não recebe de Deus um castigo imediato, mas Deus, ele é misericordioso e longânimo. E às vezes você faz um erro hoje, só que é que você vai ser punido lá na frente. Alguns, a justiça de Deus vem imediato, Tá até um versículo sobre isso, eu não me lembro aonde, mas a justiça, muitas das vezes, de Deus vem na hora, Às vezes a gente comete alguma coisa, fala, Deus está castigando, Às vezes é assim, até uma topada que a gente toma, A gente costuma falar que é castigo, Então, muitas das vezes a gente só aprende com uma correção divina, ou Deus corrige para a gente lembrar que
eu devo ter cometido alguma coisa errada, às vezes nem se lembra, mas Deus não se esquece daquilo que você fez, tá? Então, muitas das vezes, você está sendo castigado por algo lá atrás que você fez, né? Além daquele que, tudo aquilo que o homem plantar, isso colherá. Então, isso é bíblico, tá? Não adianta você vai pecar e não vai colher aquilo que você está plantando, tá? Então, a gente tem que saber que muitas das vezes a pessoa se envolve em algo errado, por exemplo, matou alguém, tá? Mas, e aí arrumou um problema, foi preso. Ele está pagando o preço, Deus perdoou, ele pediu perdão, mas ele vai pagar, ele vai ficar preso. Então a justiça de Deus, ela sempre vai agir nas nossas vidas, como termo de correção para que a gente aprenda que Deus, está de olho em todas as nossas ações e nos castiga, nos corrige, porque exatamente Ele nos ama e quer colocar a gente no caminho de volta. Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade. Pastor Francisco. Amém, irmãos? Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Irmãos, esse versículo 5, eu queria até pedir licença ao nosso irmão que já passou por ele, né? Mas esse versículo 5, ele é muito importante. E vos esqueceste da exortação que argumenta convosco, filho. Filho meu, não desprezeis a correção do Senhor e não desmaieis quando por ele for repreendido. Na realidade, eu pego até um coisa com o nosso Kenneth aqui, também que às vezes a disciplina ela é bem forte em cima de qualquer pessoa, em cima dos filhos de Deus que eu amo, né? Na realidade, a disciplina muitas vezes ela vem de Deus, né? Em alguns casos, muitas vezes ela vem do homem. Quando é do homem, ela é falha, mas quando é de Deus, ela não falha, né? Mas porque a igreja verdadeiramente sempre precisa, né, de ter um ensinamento maravilhoso pela qual aqui também nós estamos tendo, né? Mas quando uma pessoa erra, ela normalmente vai ao pastor, o pastor vai dar as suas, né, as suas palavras aí para aquela pessoa verdadeiramente não entrar por aquilo, né? Mas então a gente fica sempre lhe proporcionado, né, a disciplina de Deus, que verdadeiramente nós precisamos disso aí, e também como corpo de Cristo, nós somos membro do corpo de Cristo. Se eu pecar contra a igreja, eu sou pela misericórdia de Deus, eu sou ministro, mas se um membro do meu corpo pecar, eu tenho que ser disciplinado, de qualquer forma, por Deus ou pelo ministério, no caso seria a CGADB, né? Então, nós, quando fomos disciplinados, nós não vamos desmaiar, nós não vamos ficar, tipo assim, às vezes não aceitando aquilo, ou então, vivendo assim, acha que aquela disciplina não provém de Deus. Nós temos sim aceitá-la, a correção, porque o nosso Pai trata como filho, né? E muito obrigado, que Deus abençoe. Obrigado. Agradeço aos nossos irmãos, os obreiros que estão contribuindo. Inclusive o diácono Kennedy fez a leitura aqui do Salmo, e os irmãos perceberam que no processo o salmista mesmo reconhece: ora, agora bem me pareceu, né, porque foi bom para que eu pudesse andar conforme a vereda de justiça ou conforme a palavra do Senhor. Então é justamente o que a disciplina faz. De primeiro modo, o escritor aos Hebreus está dizendo: não é bom, não parece ser de gozo, mas sim de tristeza, mas no fim produz um fruto, e um fruto de justiça pacífico. Então, meus irmãos, vamos a uma definição do que seria disciplina, saindo agora aqui do texto de aos Hebreus, porque a gente gostaria justamente de fazer que os irmãos entendessem
que a disciplina ela é uma expressão da relação divina com o seu povo, que é uma relação de um pai que ama o seu filho e o corrige. Então a gente viu isso no texto da nossa leitura bíblica em classe, que é Hebreus capítulo 12. Então a gente vai definir agora o que seria disciplina, ou como a gente pode definir isso. Vamos a uma definição bíblica. A gente poderia aqui definir a palavra disciplina e tudo mais, mas para ganharmos tempo, a gente vai abrir aqui alguns textos para falar dessas definições, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, e a gente vai exemplificando isso com o texto bíblico. Então, no Antigo Testamento, nós temos um termo hebraico para a disciplina, que é mussar. Mussar significa correção, advertência ou castigo. Esse termo vai aparecer em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 2, se os irmãos puderem abrir, Provérbios, capítulo 5, versículo 12, e capítulo 15, versículo 10. Então, Deuteronômio 11, versículo 2, Provérbios, capítulo 5, versículo 12. Deuteronômio 11, 2. E hoje sabereis que falo, não com vossos filhos, que o não sabem, e não viram a instrução do Senhor vosso Deus, a sua grandeza, a sua mão forte e seu braço estendido. Então, essa expressão, instrução do vosso Deus, é o que caracteriza esse termo hebraico usado aqui, que seria a correção, a advertência de Deus ao povo, ou até mesmo a orientação. Provérbios capítulo 5, versículo 12. Irmãos, pedir ao diácono que, se puder, ficar com o microfone para os irmãos que quiserem ler, pela gravação, tá bom, irmão Kézia? Então, se você puder fazer a leitura novamente para a gente com o microfone, eu agradeço. Tem problema nenhum, tá, meus irmãos? Se vocês quiserem ler, só se colocar de pé, o microfone vai até vocês, sem problema algum. E digas, como aborreci a correção, e desprezou meu coração a repreensão. Então, como aborreci a correção. É o termo aí que nós estamos vendo mussar. Correção, advertência, castigo. Não como um castigo prejudicial que a gente conhece, mas como uma disciplina. Vamos para o Novo Testamento, e aí a gente tem alguns termos para a disciplina, e em alguns textos também, que a gente vai aqui, de forma bem objetiva, tratar. Então, a disciplina do Novo Testamento tem alguns termos. O primeiro deles, didascália, que quer dizer ensino ou orientação. Mateus capítulo 28, versículo 20, vai dizer isso. Mateus capítulo 28, versículo 20. Mateus 28, 20. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então, o texto que o Senhor Jesus está dizendo da vinda do outro Consolador, aquele que vai ensinar a guardar todas as coisas, e este ensinar aqui, ensino ou orientação de didascália, que é um dos termos para a disciplina no Novo Testamento. O outro termo seria paráclesis, que quer dizer exortação. Então, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 13. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, versículo 13. Timóteo 4, 13. Persiste em ler e exortar, em ensinar até que eu vá. Persiste em ler e exortar. Este exortar aqui seria o termo para a disciplina neste texto. Outra expressão é
paideia, que quer dizer educação. E aí a gente pode também relacionar com punir ou castigar. Só que aí com o propósito, é claro, da educação. O texto da referência seria justamente o texto de Hebreus capítulo 12, do versículo 4 ao versículo 11, que nós já fizemos aqui a leitura, inclusive comentando sobre o texto. Outro termo, elequense, repreensão, punição, expor à luz ou convencer. João capítulo 16, versículo 8. João capítulo 16, versículo 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Então, esse termo grego aqui, do Novo Testamento, para a disciplina, quer dizer justamente sobre repreensão, punição, expor à luz ou convencer. Então, é isso que o Espírito Santo faz conosco, é convencer, que isso também pode ser relacionado à disciplina. Ortus é outra expressão que aparece no Novo Testamento para dizer sobre a retidão, que quer dizer, ou que a gente pode encontrar, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 15 a 17, ou Efésios, capítulo 4, versículo 12. Segunda Timóteo, capítulo 3, versículo 15 a 17. E desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazê-lo sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, é mais um texto que nos exemplifica isso. O teólogo chamado Barclay, ele afirma que os termos gregos para a disciplina que nós estamos falando aqui, expondo aos irmãos, eles dizem respeito, em resumo, sobre ajustar, pôr em ordem ou restaurar. Então a disciplina tem um propósito, meus irmãos, como nós estamos dizendo desde a introdução para vocês. Então a disciplina não é por apenas expor alguém, não é apenas para fazer com que alguém fique carrancudo de canto, não, a disciplina tem um propósito. É claro que se nós não mudarmos o nosso pensamento sobre a disciplina, sempre haverá este pensamento prejudicial e negativo. É claro que ninguém aqui quer ser disciplinado, não é para a gente querer ser disciplinado, mas se for disciplinado, a gente precisa olhar para o propósito que é a disciplina, que é trazer um ajuste, é pôr em ordem. E a gente vai ver qual a necessidade da disciplina quando a gente trata sobre a santidade de Deus. Então a gente precisa entender que as coisas da igreja, o que diz respeito ao povo de Deus e o que diz respeito a Deus, precisam ser levados de muito a sério. E por isso há necessidade da disciplina. Outra expressão aqui sobre disciplina que a gente pode citar aos irmãos é: disciplinar é penalizar uma pessoa por quebrar as leis de uma unidade de sociedade a qual ela pertence, com vistas de restaurá-la a essas leis. Então, disciplinar é sim penalizar. É penalizar. Só que é um penalizar visando restaurar esta pessoa, trazer ela de volta. Então, a gente precisa entender isso para que a gente entenda realmente o que é esta disciplina que a igreja contempla diante dos nossos dias, como doutrina bíblica, sempre lembrando isso. Meus irmãos, são 9h15. Vamos correr para que a gente possa seguir aqui. Eu gostaria de que a gente fizesse também um apontamento sobre alguns exemplos, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento para a disciplina, e é claro, também para que a gente possa pontuar aqui algumas coisas, destacar algumas coisas da nossa revista, dos pontos e subpontos da nossa revista. Indo para o primeiro ponto, então, o que a gente fez na nossa introdução aqui, até aqui?
Nós olhamos para o texto de Hebreus capítulo 12, que é a base da nossa lição, e vimos qual é a relação divina para com o seu povo, a relação de paternidade. Então, o Senhor, Ele corrige quem Ele... O Senhor corrige quem Ele ama. Então, o filho é corrigido pelo pai, que ama este filho e corrige a ele, e aqueles que são filhos de Deus legítimos, estes suportam essa correção. Aqueles que não suportam, diz o texto aos Hebreus, se os irmãos vão se lembrar, eles não são filhos, mas são bastardos. Então, aqueles que não suportam a correção divina, eles são bastardos. Mas lembrem-se, irmãos, nós temos o direito, se andarmos em retidão diante do Senhor, e o poder de sermos chamados seus filhos. Fomos feitos assim por Ele, filhos de Deus. Então, nós temos esse direito. Agora, nós só perderemos esse direito se nós, em postura diante do Senhor, nos comportarmos como filhos bastardos. Então, é importante pontuar isso. E também vimos, definimos aqui, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, o que seria a disciplina. Então, isso que nós fizemos na nossa introdução, e agora vamos ao primeiro ponto da nossa lição, tratando sobre a necessidade da disciplina bíblica. Então, no primeiro ponto, o comentarista ele coloca dizendo que Deus ele é santo. O segundo ponto, a igreja é santa. E o terceiro subponto diz quando a igreja não disciplina. Então, meus irmãos, como a gente já adiantou isso também na nossa introdução, o que nós temos aqui no primeiro subponto? Deus, ele é santo. Um atributo divino é a santidade. Então, Deus, ele é santo. Ele é santo. A gente precisa entender que o Deus da igreja, o Deus que é soberano sobre a igreja, ele é santo. É um atributo de Deus, a santidade. Então, a gente tem alguns textos que vão demonstrar isso, como Levítico capítulo 11, versículo 45, que é o texto que o comentarista ele coloca aqui já no início deste subponto, Levítico capítulo 11, versículo 45, que vai mostrar que Deus ele é santo ali. O nosso irmão, que Deus abençoe, colocou ali no texto, vamos ler. Porque eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja o vosso Deus, e para que sejais santos, porque eu sou santo. Então é isto que Deus está dizendo para o seu povo. Ele fez o povo sair da terra do Egito, para que eles pudessem ser santos, como ele era santo. Então, o Senhor, ele é santo. Deus é santo, um atributo de Deus é a santidade. Atributo este que é compartilhado conosco. Então, há atributos divinos que são atributos compartilhados. Então, a santidade é um deles. Então, nós que fazemos parte da igreja do Senhor, podemos também ser santos como o Senhor é santo. Na verdade, a recomendação bíblica é: sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. O próprio apóstolo Pedro também vai dizer: olha, sejais santos como o Senhor é santo. Então, a gente precisa exalar ou refletir a santidade de Deus em nossas ações e em nossa vida. Então, esse primeiro subponto nos mostra que o Senhor, ele é santo. O segundo subponto mostra que a igreja é santa. Então, como nós estamos dizendo, Deus compartilha de sua santidade conosco. Então, nós que fazemos parte da igreja do Senhor, precisamos refletir essa santidade em nossas ações. Então, no nosso andar, no nosso falar, no nosso viver, no nosso trato, em tudo isso nós precisamos andar em santidade diante do Senhor. Precisamos testemunhar a santidade de Deus. A igreja do Senhor é santa também. A igreja é santa. A igreja, como corpo de Cristo, exala essa santidade do Senhor. Agora, nós, como membros desta igreja, deste corpo de Cristo, precisamos cuidar para que andemos em santidade diante de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele vai dizer: olha, vocês que agora estão em Cristo, precisam viver uma nova vida em Cristo. O testemunho de vocês precisa ser diferente. E aí o apóstolo Paulo, ele começa a listar uma série de coisas, dizendo: olha, aquele que mentia, hoje não pode mais mentir. Aquele que falava palavras torpes, não fala mais.
Aquele que vivia roubando, não rouba mais. Aquele que maltratava o seu irmão, não maltrata mais, porque agora nós vivemos uma nova vida em Cristo. E por que nós precisamos testemunhar esta nova vida? Porque a santidade de Deus precisa ser expressa na nossa vida, como filhos dele e como igreja dele. Então a gente precisa observar isso, porque Deus é santo e nós também precisamos expressar esta santidade. Então, o terceiro subponto: quando a igreja não disciplina. Então o comentarista ele vai dizer assim: se a igreja, como corpo de Cristo, deve ser santa, da mesma forma o cristão, como membro desse corpo, deve o ser também. É o que nós estamos dizendo aos irmãos. A santidade faz parte da identidade do cristão. Logo, a falta de disciplina acaba embotando essa identidade. Surge então a imagem do crente mundano ou carnal. Então, quando a igreja não disciplina, há um problema aqui, porque nós estamos corrompendo a santidade que deveria ser uma prática nossa, um testemunho nosso. Então, quando a nossa identidade de santos diante de Deus, porque Ele nos fez assim, ela está corrompida, a nossa imagem, que deveria de ser de um povo que, como o Senhor é santo, também o é santo, ela acaba sendo de crentes mundanos, de crentes carnais. O próprio apóstolo Paulo trata isso em uma de suas cartas, dizendo: olha, eu preciso falar com vocês como quem são espirituais, mas por vezes vocês se comportam como crentes carnais. Aquele que é espiritual discerne as coisas do espírito, mas aquele que é carnal não consegue distinguir. Então a gente precisa entender que a nossa vida precisa testemunhar esta santidade, porque senão a nossa identidade diante de Deus está corrompida. E aí o testemunho que nós passaremos não será de uma igreja santa, de um povo santo, como Deus é santo. Não, será de crentes mundanos, crentes carnais. Então a gente vai corromper a nossa identidade diante de Deus. E é por isso que há a necessidade da disciplina. A gente vai ver aqui as diferentes formas de disciplina que a igreja ela aplica diante dos crentes, e a gente vai ver qual o propósito de cada uma delas. Mas, de primeiro momento, a gente precisa entender que a igreja não pode dar vazão ao pecado. Então, se nós não disciplinamos, nós estamos abrindo a brecha para que o pecado habite diante de nós. Então, não há folga para o pecado. Lembrando aqui de um texto do apóstolo Paulo falando sobre amor, na primeira carta aos Coríntios, ele vai dizer: olha, o amor folga com a justiça, mas não com a injustiça. Então, nós, como crentes do Senhor, não podemos folgar para ações pecaminosas no nosso meio, deixando com que o pecado tenha vazão. Não, a igreja precisa cortar o mal pela raiz, e a disciplina é uma das ferramentas que faz isto acontecer. A disciplina zela pela santidade da igreja do Senhor, e nós vamos ver isso ao longo da nossa lição. Segundo ponto da nossa lição vai tratar sobre o propósito da disciplina. O comentarista ele coloca aqui 3 subpontos, dizendo sobre o primeiro propósito: manter a honra de Cristo; o segundo propósito, frear o comportamento pecaminoso; e o terceiro propósito, não tolerar a prática do pecado. Então, meus irmãos, de modo que a gente possa ganhar um tempo aqui, em resumo, este segundo ponto está nos mostrando que a disciplina tem pelo menos 3 fundamentos ou propósitos. O primeiro deles, honrar ou manter a honra de Cristo. Então, como nós estamos dizendo, Deus ele é santo, o povo de Deus é santo, ou deve ser santo, como ele o é. Mas quando nós não expressamos esta santidade em nossa vida, seja no nosso comportamento, no nosso falar, no nosso andar, no nosso vestir, seja no que for, nós estamos corrompendo a santidade de Deus. Então nós estamos trazendo uma mancha na honra de Cristo. É claro, o Senhor ele está no seu nível de santidade, e não é a nossa ação que fará com
que Deus deixe de ser santo. Não é isso. Mas quando nós corrompemos a nossa santidade diante do Senhor, nós estamos tirando ou deixando de honrar a Ele. Então a gente precisa entender que manter a honra de Cristo não é que a responsabilidade está sobre a igreja de fazer com que Cristo seja honrado, porque Ele é honrado por si só. Ele não precisa de que nós honremos a Ele. Mas a igreja precisa expressar essa santidade, porque nós somos testemunhas, somos mordomos dessa santidade diante dos homens. Então, quando o mundo olha para a igreja, ela precisa ver a santidade de Deus sendo expressada. Precisa-se ter este testemunho da igreja diante do mundo para dizer, olha, este povo, ele exala a santidade do seu Deus. Então é por isso que a disciplina, ela tem um propósito de manter a honra de Cristo. O segundo propósito, que é frear o comportamento pecaminoso, nós vamos ver isso mais à frente, mas é justamente o que nós estamos dizendo aqui. Nós não podemos folgar com o pecado. Então, quando há uma atitude pecaminosa diante da igreja, ela precisa ser tirada, precisa ser extirpada. E isto é a disciplina quem faz, a correção é quem faz. É claro que em diferentes níveis, e nós vamos ver isso, mas, de modo geral, a disciplina vai frear o comportamento pecaminoso no meio do povo de Deus, no meio da igreja. E, relacionado a isso, o terceiro propósito é não tolerar a prática do pecado. Então a igreja não vai tolerar, não vai folgar, não vai dar vazão ao pecado de maneira alguma, porque o nosso Deus, o Deus da igreja, é santo e nós precisamos expressar esta santidade. Então, meus irmãos, eu gostaria agora de que nós fizéssemos a leitura de alguns textos para mostrar o exemplo de disciplina tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Provérbios capítulo 12, versículo 1, é um texto que vai dizer assim: o que ama a correção ou a disciplina, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é um bruto. Então a gente precisa entender que nós precisamos conhecer o propósito da disciplina para amar a correção. Amar por que amar? Amar o processo que este tratamento de correção nos leva. O fruto que ele produz. É claro que a correção a gente não ama, ninguém ama isso. O próprio escritor aos Hebreus, como nós temos, vai dizer, olha, é de tristeza, não é de alegria no primeiro momento. Mas como o salmista que o diácono Kennedy deu reconheceu, nós precisamos reconhecer. E é por isso que o proverbista vai dizer, aquele que ama a correção, que ama a disciplina, ama o conhecimento. Mas o que aborrece a repreensão é um bruto. Então a gente precisa entender isso. Mas vamos a alguns exemplos no Antigo Testamento, aonde Israel vai mostrar que praticava a disciplina. A primeira ideia de disciplina está em Números capítulo 5, versículo 1 ao versículo 4. Números capítulo 5, versículo 1 ao versículo 4. Pode ler? Pode ler. Números 5. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: ordena aos filhos de Israel que lancem fora do arraial a todo leproso, e a todo que padece fluxo, e a todos os imundos por causa do contato com algum morto. Desde o homem até a mulher os lançarei, fora do arraial os lançarei, para que não contamine os seus arraiais, no meio dos quais eu habito. E os filhos de Israel fizeram assim, os lançaram fora do arraial, como o Senhor falara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. E falou mais o Senhor a Moisés, dizendo... Até o 5? Até o 5. Então, meus irmãos, vocês percebem que a primeira ideia de disciplina está aqui, que é o quê? Tirar o que estava imundo, ou que era considerado imundo, do meio do arraial.
Então, essa é a primeira ideia de disciplina que a gente tem no Antigo Testamento. É Deus dizendo para que o povo cuidasse para aqueles que estavam imundos, e aí são os leprosos, aqueles que sofriam de hemorragia e tudo mais, para que eles se afastassem do meio do arraial. Eu ia aplicar isso aqui, mas vamos deixar mais para frente que a gente vai falar sobre isso. Em Deuteronômio, por exemplo, a gente tem 9 vezes aparecendo a instrução, a orientação para disciplinar, com a expressão dizendo: tirarás o mal do meio de ti. Então, em Deuteronômio, a gente vê esta expressão pelo menos por 9 vezes, que o Senhor está dizendo: tirarás o mal do meio de ti. Era para que o povo se afastasse daqueles que estavam imundos, em pecado ou em tudo mais. Então, 9 vezes em Deuteronômio a gente vê essa expressão de Deus dizendo para que se tirasse o mal do meio do povo. O sacerdote, por exemplo, tinha autoridade para disciplinar. Deuteronômio capítulo 17, versículo 8 a 13, diz assim: Deuteronômio 17, versículos 8 a 13. Quando alguma coisa te for difícil demais em juízo, entre sangue e sangue, entre demanda e demanda, entre ferida e ferida, em questões de litígios nas tuas portas, então te levantarás e subirás ao lugar que escolher o Senhor teu Deus, e virás aos sacerdotes levitas e ao juiz que houver naqueles dias, e inquirirás, e te anunciarão a sentença do juízo, e te farás conforme ao mandato da palavra que te anunciarem no lugar que escolher o Senhor, e te terás cuidado de fazer conforme tudo o que te ensinarem, conforme ao mandato da lei que te ensinarem, e conforme o juízo que te disserem farás, da palavra que te anunciarem, te não desviarás, nem para a direita, nem para a esquerda. Então, os sacerdotes tinham também esta autoridade para disciplinar conforme a lei estabelecida pelo Senhor. Em diversas ocasiões, nós vamos ver a disciplina ser abordada no Antigo Testamento. Por exemplo, com os desobedientes de Israel, em Êxodo, capítulo de número 32, versículo 25 a 29, Miriam foi disciplinada em Números, capítulo 12, versículo 10, versículo 15, Acã e os seus companheiros, em Josué, capítulo 7, versículo 1 e versículo 19 a 26, Corá, Datã e Abirão, um texto muito conhecido, Números, capítulo 16, Nadab e Abiú foram disciplinados em Levítico, capítulo 10, versículo 1 a 11, Ofni e Finéias, já no livro do profeta Samuel, 1 Samuel capítulo 1, versículo 12 a 17, e o Geazi também, no segundo livro dos reis, capítulo de número 5, versículo 20 a 27. Então são diversas ocasiões, e é claro, com as suas particularidades, os seus contextos, mas que a disciplina foi aplicada diante do povo no Antigo Testamento. Então nós não vamos ler todos estes textos, porque nós não temos tempo para isso, mas os irmãos percebem que desde o Antigo Testamento a disciplina já está no meio do povo de Deus. O Israel é o exemplo disso, onde a gente tem no meio deste povo, desta nação, a nação escolhida por Deus, a disciplina sendo aplicada. Exemplos de disciplina no Novo Testamento, nós temos também no Novo Testamento alguns exemplos de disciplina, e aí a gente pode fazer menção aqui, o homem que cometeu o incesto, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 1 a 8, a igreja de Corinto foi disciplinada, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 30 a 32, Ananias e Safira, que é um texto muito conhecido também, em Atos, capítulo 5, Simão o mágico, Atos, capítulo 8, Himeneu e Alexandre, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 17, os hereges, na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1 e versículo 9, e os que pecam para a morte, na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 16 e 17. Então a gente precisa entender, meus irmãos, que tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nós temos exemplos de disciplina.
Isso aqui a gente citou alguns, é claro, não lemos os textos, mas para os irmãos entenderem que há muitos exemplos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, de disciplina, de correção. Então a gente precisa levar isso em consideração para os nossos dias, lembrando sempre dos propósitos pelos quais a disciplina é aplicada. Mas o que a gente precisa agora fazer é olhar para o terceiro ponto da nossa lição. Já vai dar 9h40 e a gente precisa seguir para finalizar, a gente não vai ter mais tempo, mas a gente precisa olhar para o terceiro ponto da nossa lição, as formas de disciplina bíblica. O primeiro subponto ele vai dizer sobre a disciplina como modo de correção. O segundo subponto, a disciplina como forma de restauração. E o terceiro subponto, a disciplina como modo de exclusão. Então nós vamos olhar para esses subpontos aqui e falar sobre eles, sobre como é aplicada a disciplina diante da igreja. E é claro que isso é feito dentro da organização da igreja, do povo de Deus. A gente já estudou aqui na lição de número 6, se eu não me engano, sobre a organização da igreja. A gente viu como está organizada em hierarquia, e estas disciplinas aqui são aplicadas desta maneira dentro da organização do povo de Deus. Então a disciplina tem o propósito de corrigir o povo de Deus. E dentro desta correção, há alguns níveis ou diferentes formas de disciplina que a gente pode destacar. A primeira disciplina, que seria aí o primeiro subponto, ela pode ser relacionada como uma disciplina preventiva. Então, é uma disciplina preventiva que ocorre por meio da exortação e compete a todos os cristãos. Então, é importante a gente dizer isso aqui, que esta disciplina compete a todos. Como a todos? Hebreus capítulo 3, versículo 13, nos exemplifica isso. Carta aos Hebreus, capítulo 3, versículo 13. Que diz assim: antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Então o escritor aos Hebreus está dizendo sobre o que nós estamos falando aqui no primeiro subponto, a disciplina preventiva, que é uma disciplina que compete a todos. E qual é o intuito dessa disciplina? É justamente fazer com que o pecado ele seja prevenido. Então o escritor aos Hebreus está dizendo: exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje. Então a disciplina preventiva não é para amanhã, é para hoje. Se for necessário, a gente precisa fazer com que os nossos irmãos estejam em alerta para que não caiam no engano do pecado, como diz o texto. Então, esta disciplina aqui é aquela que cada um de nós podemos fazer uns para com os outros. Você viu seu irmão pecar? Você viu seu irmão errar? Você viu seu irmão ir por um caminho que ele não deve ir? Você vai lá, você exorta ele. É exortando uns aos outros, para que nós não caiamos no engano do pecado. Então, cada um de nós podemos alertar uns aos outros na disciplina preventiva. É claro que a gente vai ter alguns outros textos para exemplificar isso, e essa disciplina ela vai evitar que os males, os pecados, as impurezas que surjam no meio do povo, eles sejam espalhados. Então, quando a gente exorta uns aos outros, e isso aqui é muito sério, meus irmãos, porque a gente precisa estar em uma vida de santidade diante de Deus, como igreja do Senhor, para que nós possamos seguir a recomendação bíblica de exortar uns aos outros. Mas quando isso acontece, de forma bíblica, quando um começa a errar, este erro não vai passar para o outro, porque o outro já vai exortar este um que está errando. Então, o mal não vai se espalhar. E é este o intuito desta disciplina aqui, para que uns exortem uns aos outros. E que antes que o mal esteja em todos,
já seja cortado pela raiz. Então a gente precisa entender que é uma disciplina muito importante. A gente tem outros textos aqui, mas não temos tempo para citá-los. O segundo subponto vai tratar sobre a disciplina como forma de restauração, e essa disciplina aqui pode ser entendida não como preventiva, agora como uma disciplina corretiva. Esta ocorre por meio do afastamento do crente e compete a pastores. Então aqui já não é uma disciplina preventiva. Essa disciplina aqui já é uma disciplina pastoral, aonde se afasta o membro do meio da congregação, ou não do meio da congregação, mas do meio da comunhão, né, como nós usamos esta expressão, e esta compete aos pastores. Isto a gente pode ver na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 3, versículos 6, 14 e 15, que diz assim: Mandamo-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo o irmão que anda desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeu. Então o apóstolo Paulo, ele está dizendo de uma orientação da liderança da igreja, ou seja, dele como um pastor e dos demais obreiros, dizendo que eles orientavam aos irmãos que em nome de Jesus Cristo, eles se apartassem, se separassem daqueles que andavam desordenadamente, de qualquer irmão que andasse desordenadamente. Então a orientação era qual? Se afastar, se apartar, não era para andar junto. Versículos 14 e 15 diz assim: Mas se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai o tal, e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Todavia, olha que interessante o versículo 15: Todavia não o tenhais como inimigo, mas admoestai-o como irmão. Então vocês percebem que a disciplina, meus irmãos, não é algo que vai lançar alguém fora. É algo para restaurar, é o que o segundo ponto está dizendo. A disciplina como forma de restauração. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo aos Tessalonicenses? Olha, se alguém não anda conforme a tradição ou a doutrina, ele que anda desordenadamente, qual é a orientação para a igreja? Olha, não vos misture com ele. Se apartem deste irmão. Não andem junto. Mas este não andar junto não é lançar alguém fora e deixar para lá e que se vire e entregar ele para o inimigo, não. Este não andar junto é não ter a mesma prática, é não participar da mesma postura, é não andar com o mesmo comportamento. Isto que o apóstolo Paulo está dizendo. E aí o versículo 14, ele vai dizer: E se não obedecer a nossa palavra, não vos mistureis com ele, para que ele se envergonhe. Então a disciplina fará com que esta pessoa, se tiver o mínimo de temor diante de Deus, vai perceber: olha, eu preciso mudar o meu comportamento. E este é o intuito, é restaurar esta pessoa. E aí o versículo 15, que é um versículo muito importante para a igreja, para dizer do nosso tratamento com esses irmãos, porque o apóstolo Paulo vai dizer: todavia, olha a orientação, não se misture, se aparte, não tenha o mesmo comportamento, mas não tenhais eles como inimigos. Não são inimigos, continuam sendo irmãos, mas precisam mudar o comportamento. Precisam reavaliar a conduta, precisam ser disciplinados, corrigidos. Mas a igreja não os trata como inimigos, mas admoesta como irmão. Então é um ensinamento que precisa ser levado em consideração por nós. Quem recebe a disciplina não é inimigo nosso, muito pelo contrário, ele deve receber a nossa admoestação, o nosso cuidado, para que esta pessoa retorne restaurada. Então, este é o intuito da
da disciplina corretiva, que é aplicada pela liderança da igreja, para que este que andou em desconformidade, ou como diz o texto de Tessalonicenses, desordenadamente, este retorne restaurado. Então, essa seria a disciplina corretiva. Disciplina corretiva, é isso mesmo. Isso. Presbítero Dejaí. Meus irmãos, a paz do Senhor, nesse ponto aí da aula aí, nós como igreja, nós temos que tomar um cuidado muito grande, porque é de se observar que muitas das vezes a gente, por não ter esse cuidado, a gente acaba excluindo totalmente a pessoa. Um exemplo, a pessoa comete algum erro, algum deslize e está afastada da igreja, e a gente às vezes passa pela pessoa, é como se a gente não conhecesse a pessoa, não tem? Então a gente precisa fazer o contrário, a gente precisa abraçar essas pessoas, a gente precisa demonstrar para ela que a gente a ama, porque quando uma pessoa que cometeu esse deslize, ela está afastada do corpo, né, ela está ferida, então toda a nossa atitude faz com que essa pessoa ela se afaste mais e mais da igreja, ao invés de se aproximar. Então, quando a gente faz o contrário, a gente encontra, por exemplo, estou na rua e passei pela pessoa, meu irmão, a paz do Senhor, tal, dá aquele abraço, independente se a pessoa está de short, está de bermuda, se a mulher está de calça, independente disso, a gente precisa demonstrar que aquela pessoa, nós a amamos a ela, entendeu? Independente da situação que ela está vivendo, porque se nós não tomarmos cuidado, a gente, ao invés de trazer para perto, a gente afasta essas pessoas para mais longe ainda. É exatamente o que o presbítero Dejaí está dizendo, irmãos, é o que o apóstolo Paulo está recomendando aos Tessalonicenses. Olha, não é para tratar como inimigo, não é para se misturar com a sua prática, mas não trate como inimigo, admoeste como irmão. Então, a gente precisa entender que este cuidado da igreja é para que a pessoa seja restaurada. O propósito da disciplina não é lançar fora. Não é para a pessoa sair e ir embora, vai mesmo, e é isso. Não. A disciplina é para trazer de volta. A gente precisa reconhecer isto, entender isto, e a igreja tem um papel importante nisso. Porque se nós tratarmos como inimigo, por certa pessoa, vai ser muito mais difícil de ser restaurada. Agora, se nós seguirmos a recomendação do apóstolo Paulo, tratando como irmão, admoestando como irmão, orientando, instruindo, aí sim a pessoa será restaurada a uma prática correta diante do Senhor. Então, vamos ao terceiro subponto, a gente já acabou o nosso tempo. Terceiro subponto, a disciplina como modo de exclusão. Esta disciplina aqui, meus irmãos, já é um terceiro nível, uma terceira forma de disciplinar, que seria uma disciplina cirúrgica, uma disciplina formativa. Esta disciplina ocorre por meio da exclusão do crente e compete ao pastor e à igreja. A gente vai ler o texto, mas antes de ler o texto, eu gostaria de ler esse terceiro subponto, que o comentarista coloca assim: esse tipo de disciplina é também conhecido como cirúrgica. Isto porque o membro é cortado do corpo de Cristo. Tirais, pois, dentre vós a esse iníquo, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 13. Nesse caso, há um desligamento, e não apenas um afastamento da comunhão. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Mateus 18, 18. Assim, o indivíduo perde a condição de membro pelo desligamento, já que o Senhor disse que ele passa a ser considerado gentil e publicano. Esse desligamento corta o vínculo da comunhão entre o membro e a igreja. Não há, portanto, mais vínculo entre o crente excluído por este processo disciplinar e a igreja da qual fazia parte. O texto que nós podemos aqui, para exemplificar a disciplina cirúrgica ou formativa, é o texto de 1 Coríntios, capítulo 5, versículos
3 a 5. Na verdade, a gente vai ler o versículo 1 ao versículo 5, que diz assim: geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia. Então perceba que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, ele está dizendo aos coríntios, e ele está falando, olha, geralmente se ouve que há fornicação entre vocês. E fornicação tal que nem entre os gentios. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Nem no mundo, nem lá fora, se nomeia esta fornicação, esse ato. Então a gente está dizendo de uma coisa muito grave, muito grave. E aí o Paulo continua, como é haver quem possua a mulher de seu pai. Então ele está definindo aí qual ato que foi feito. Estais ensoberbecidos, e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo aos coríntios? Olha, vocês estão tão ensoberbecidos, tão perdidos nas suas ações, que fizeram isso no meio de vocês, e vocês nem se entristeceram. Vocês nem tiveram tristeza. Ou seja, eles estão insensíveis, indiferentes. O pecado está sendo cometido, a ação está sendo feita, e a igreja continua da forma que está. E eles não se entristecem, diz o apóstolo Paulo, por não ser tirado aquele que cometeu tal ação. Então o que o apóstolo está dizendo? Olha, fizeram isso no meio da igreja, e a igreja deixou. Continua aí, participa aí, fica no meio da igreja mesmo, e ninguém está fazendo nada. E aí o apóstolo Paulo continua dizendo, eu na verdade, ainda que esteja ausente no corpo, ou seja, ele não estava lá em Corinto com a igreja, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, com o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja este tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo? Olha, eu não estou presente, mas como se estivesse presente no espírito, já determinei que em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e aí ele vai dizer, e juntos de vós, o que ele está dizendo? Olha, eu determinei junto da igreja que este tal, que cometeu tal ação, seja entregue a Satanás. Irmãos, é claro que o apóstolo Paulo aqui ele está sendo bem rigoroso e bem direto, mas o que nós exemplificamos aqui é a disciplina formativa ou cirúrgica, que é a exclusão. O apóstolo Paulo está excluindo este membro. Então ele está disciplinando de forma a excluir. Chegou ao ponto de que o apóstolo Paulo entendeu que ele deveria excluir. Ele vai além na autoridade que está posta sobre ele, dizendo, olha, seja entregue a Satanás. Porque é isso que acontece, que ocorre quando o membro, ele se corrompe ao ponto de ser excluído. Ele cedeu à tentação do inimigo a ponto de cometer atos que tão graves, dignos de exclusão. Então o apóstolo Paulo está dizendo isso e falando aos coríntios, ele está excluído do meio do povo da igreja do Senhor. Então nós estamos percebendo que por isso disse que esta disciplina é feita pelos pastores e pela igreja. Então a igreja faz parte dessa disciplina, é por isso que o comentarista no subponto ele está dizendo que o que for ligado na terra é ligado também no céu. Isto quer dizer da união do pensamento da igreja do Senhor, juntamente com a liderança, que tem o aval de Deus. É isso que ele quer dizer quando diz que o que está ligado na terra está ligado no céu. Então esta disciplina aqui é o nível mais alto de disciplina, mais grave, aonde se tem a exclusão do membro que passa a não ter mais vínculo com a comunidade de fé, no caso, a igreja do Senhor. Então perceba que nas demais disciplinas, é uma disciplina preventiva, onde cada um de nós, como crentes, membros deste corpo, faz uns para com os outros, a fim de que o pecado,
o ato que está sendo cometido, aquilo que está sendo feito, não se prolifere, não se espalhe no povo de Deus. Então, cada um de nós podemos assim fazer. É claro, se estivermos em conformidade com o Senhor, em comunhão com o Senhor, e andando em santidade, assim estaremos aptos para seguir esta recomendação. A segunda disciplina é a disciplina corretiva, onde a liderança da igreja, os pastores, vão afastar este membro. Ele fica afastado por determinado tempo, até que se restaure a comunhão deste membro. Lembrando que este afastamento não é uma exclusão. O povo de Deus, a igreja do Senhor, continua a manter contato e vínculo com este membro, não o tratando, como diz o apóstolo Paulo, como inimigo, mas admoestando como irmão, para fim de que ele possa ser restaurado. E o último nível de disciplina seria a disciplina cirúrgica, formativa, aonde no mais alto nível de gravidade, este membro ele é excluído e não há mais vínculo dele para com a igreja, para com o corpo de Cristo. Então, meus irmãos, este foi o terceiro ponto da nossa lição, as formas de disciplina bíblica. Concluindo a nossa lição, a gente pode entender que a disciplina é uma doutrina bíblica necessária para os nossos dias, para que a igreja ande em conformidade com a palavra do Senhor e expressando a santidade de Deus. Lembrando que Deus é santo, a igreja deve também ser e andar em santidade. Então a disciplina é uma ferramenta para que esta santidade seja preservada diante do povo de Deus. Nós vimos que a disciplina é a expressão de amor de Deus para conosco, os seus filhos. Então o filho, ele não despreza a correção, mas o filho, ele aceita a correção do pai e anda em conformidade com ele, de forma que ele se torna um filho legítimo e não bastardo. Isso nós vimos na carta aos Hebreus, capítulo de número 12, comentando este texto. Ainda em forma conclusiva, a disciplina é necessária para que haja ordem no corpo de Cristo. Ela pode ser coerciva, como também educativa. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, o Criador sempre disciplinou os seus servos, para que esses vivam em plena comunhão com Ele. O propósito da disciplina na vida do cristão é, em suma, fazer com que este cresça em santificação e tenha uma vida frutífera para a glória do nome do Senhor. O objetivo da disciplina cristã é proporcionar ao crente uma intimidade profunda com o seu Criador. Então esta foi a nossa lição de número 8. Eu espero que nós tenhamos tido proveito desta lição, entendendo que a disciplina é necessária e tem propósitos maiores. O processo de disciplina, o tratamento que a disciplina e a correção nos traz, produz frutos dignos de justiça, pacíficos, como diz o escritor aos Hebreus. Então, de primeiro momento, pode ser de tristeza, mas haverá alegria na correção dos filhos que aceitarem a correção do Senhor. Lendo a conclusão, e a gente termina, vamos cantar, recolher as ofertas da maturidade. Já chamar aqui o auxiliar Rubens, ele estará louvando uma vez mais, e nós estaremos colhendo a oferta da maturidade. Antes disso, a conclusão da nossa lição, acompanhe aí na sua revista, diz assim: nesta lição vimos o valor da disciplina cristã sob diferentes aspectos. A disciplina se mostra necessária quando sabemos que Deus é santo e exige que seu povo seja santo. Por outro lado, a disciplina também cumpre os propósitos de Deus quando ela conduz o cristão a se conformar com o caráter de Cristo. Uma igreja indisciplinada, portanto, perdeu o bom cheiro de Cristo. Esta foi a nossa conclusão. Que Deus em Cristo nos abençoe e que Ele nos faça ser filhos legítimos dEle em tudo. Irmãos, curve a sua cabeça, coloque a mão no seu coração, nós vamos orar neste momento. Senhor,